Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfísica 10.0. Professor Saulo de volta na área. Para finalizar, diria que já está finalizado, né? Trazer algumas considerações finais sobre o conteúdo de funções. E vamos fazer algumas questões particulares e que são, ao meu ponto de vista, bastante importantes para quando a gente for fazer tanto construção de gráfico quanto análise gráfica e também analisar se quando a gente for fazer a parte de cálculo algébrico dentro do conteúdo de funções, algumas coisas podem existir ou não. Olha só, eu peguei essas questões do FME e vou tentar passar para vocês o que pode vir a acontecer, o que pode ser feito ou não, e isso vai nortear vocês durante toda essa parte de funções, essa parte de matemática 1, e que vai ser importante para bastante coisa que vai ser útil quando a gente for tanto fazer somente questões de matemática quanto fazer aplicações na área da física. A questão traz um monte de funções, F, G, H, Z, T, e todas elas têm leis de formação específicas com domínios e contradomínios específicos. Desde os reais até os inteiros, naturais e por aí vai. Olha só. Eu vou pegar a função Z indo dos naturais para os reais. Tal que essa, na verdade, não é função Z, é função H. É H. Não, é Z mesmo. Sim, é Z. Z indo dos naturais para os reais, dada por Z de x igual a menos 8x² mais 4x mais 16. A questão pede para a gente fazer o seguinte: determinar, caso seja possível, e nesse caso, a função z de menos 1. O z de menos 1. Vai ter gente que, a uma primeira vista, vai calcular esse z de menos 1, vai gerar um certo resultado. Só que, gente, tem que ter um cuidado básico aqui. A gente falou de contradomínio, de domínio, imagem. Essa parte aqui é o contradomínio. É um conjunto maior dentro de outro. E esse z de menos 1 aqui, ele vai gerar uma imagem dentro desse conjunto. Porém, a gente tem o seguinte. O x aqui, ele é menos 1. Só que por infelicidade, a gente não pode calcular esse z de menos 1. Por quê? Exatamente por causa do domínio. É uma coisa que, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que ler a questão assim, observar primeiramente para quais valores o domínio estão definidos. Até porque se não tiver definido, não é possível calcular a imagem desse domínio que a questão nos fornece. Portanto, o z de menos 1 não existe. Que coisa maluca, né? Dado esse z
aqui de cima, esse z de x, ele tem essa lei de formação específica, certo? Só que a galera tá olhando exclusivamente para a lei de formação. E galera, lei de formação não quer dizer nada. Lei de formação quer dizer como é que um gráfico está se comportando. Certo? Por isso, o z de menos 1, ele não existe. E o z de 2? Opa! Temos um valor que é um número natural, né? 2 é um número natural. Vamos lá calcular o valor de z de 2. Z de 2 é 8 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 16. Olha só, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 8, menos 32. Menos 32 mais 4 vezes 2, 8, mais 16. E olha só, menos 32 mais 8 mais 16, 8 mais 16 dá 24. E 32, menos 32 mais 24, a gente vê que isso dará 24 para 30 dá 6. Com mais 2 unidades, né? 6 com mais 2, 8. Ou seja, o resultado disso dá menos 8. Porque a gente está somando valores com sinais contrários e conservamos o sinal do maior valor. Portanto, o z de 2 já é uma imagem real igual a menos 8. E menos 8 é um número real. Certo? E uma outra coisa que essa questão pede seria o seguinte. Dado f de r em r, determine o domínio da função para f de x igual a 4. Opa! Bonitinho. Nem permiti você tirarem um print, mas vai. Vamos lá? Mais uma. A questão pede o seguinte. O f de r em r, dado por f de x igual a 8x mais 5. A questão pede para determinar o domínio da função para f de x igual a 4. Opa! Tá bom, beleza. O que a questão quer saber? Ele dá o f de x. O f de x é igual a 4. Isso é igual a 8x mais 5. Agora virou conta, né, gente? Algebrismo puro. Somando menos 5 dos dois lados, a gente fica com menos 1 igual a 8x. A gente tira daqui que o x vale menos 1 oitavo. Ou seja, para o valor de domínio menos 1 oitavo, a gente vai ter imagem igual a 4. Será que realmente está certo? Para f de x igual a menos 1 oitavo, a gente vai ter 4. Vamos lá, tirar a prova real. É exatamente o contrário do que a gente fez. F de menos 1 oitavo igual a 8 vezes menos 1 sobre 8, mais 5. 8 dividido por 8 dá 1.
E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 5 é igual a 4. E olha só que coincidência, hein? Realmente é verdade. O valor de domínio menos 1/8 gera como imagem um número 4. Tá certíssimo. Tirando prova real e tudo mais. E agora, para finalizar, a questão pede para determinar a condição de existência da função g e t, e que foram dados. Tira um print dessa parte final que eu já apaguei de novo. Mais uma. E agora ele pede para determinar a condição de existência dessas duas funções aí, g de x e t de x. Por que ele pede para determinar a condição de existência? Gente, pelo seguinte motivo. Do mesmo jeito que a gente trabalha com as funções elementares, a gente vai ter certas especificidades dentro de certos tipos de funções. Porque, por exemplo, a gente pode ter, nesses dois casos particulares, assim como vários outros, a gente tem o caso de uma função em que temos um numerador e um denominador, que na matemática superior, e vou trazendo para vocês essa curiosidade agora, esse exemplo de g de x é denominado função racional. E por que a função racional tem uma condição de existência? Exatamente por causa do seu denominador. Quando a gente trabalha com fração, a gente tem uma condição de existência importantíssima para que ela possa existir e ser verdadeira. Numa fração, nunca pode existir divisão por zero. Certo? Até porque se desse divisão por zero, a gente estaria dentro de uma indeterminação. O que quer dizer isso? Esse numerador com esse denominador, ele vai ser gerado um outro número. Certo? E se esse denominador for zero, qualquer número que seja multiplicado por zero vai dar zero. E olha só que maravilha, né? E na função t de x, temos uma raiz quadrada aí, né? Uma raiz de índice 2. Não está explicitado aqui, mas é uma raiz de índice 2. E por isso, por se tratar de uma raiz quadrada ou, de forma generalizada, raiz de índice par na forma 2n, com n inteiro, a gente não pode tirar a raiz quadrada de número negativo. Com isso, a condição de existência está apenas no domínio dessa função, dessas duas funções. E o domínio da g é o seguinte: esse denominador ele tem que ser diferente de zero. Somando o 7 dos dois lados, a gente tem que x tem que ser diferente de 7. Ou seja, o que essa questão, o que essa condição de existência está dizendo? Para qualquer valor real de x, e essa função g está sendo dada dos racionais para os reais, ou seja, qualquer valor que esteja na forma de fração, qualquer domínio que possa ser escrito na forma de fração, e repare, nós temos uma fração. Qualquer valor de domínio que esteja gerado aqui, que esteja aqui dentro e que seja um número racional, vai gerar para a gente um número real. Porém, por se tratar de uma função racional, a única restrição aqui é que esse número aqui está sendo esse x menos 7 ele precisa ser diferente de zero. E com isso o x tem que ser diferente de 7. E esse 7 ele pode ser escrito, né, como uma fração.
É, por exemplo, o número 14 dividido por 2. E assim por diante. 49 dividido por 7. São infinitas relações de equivalência. Por isso que esse domínio da função g, ela só está definida para números diferentes do número 7. Para finalizar, essa função aqui. Como eu tinha dito, como a gente tinha visto, dentro de uma raiz de índice par, a gente não pode tirar raiz quadrada de números negativos. Então, o domínio de t vai ser tudo que está dentro dessa raiz tem que ser maior ou igual a 0. Ué? Maior ou igual a 0? Como assim? Sim, gente. Se tivesse 0 aqui, a gente teria como calcular a raiz quadrada de 0. Porque levada a qualquer coisa, inclusive ao quadrado, dá 0. Somando menos 8 dos dois lados da igualdade, a gente tem que x é maior ou igual a menos 8. Que maravilha! Ou seja, para todos os valores menores que 8, que menos 8, essa função ela não existe. Agora, para todos os valores que são maiores ou iguais a menos 8, o menos 8 está incluso aqui dentro, essa função está bem definida. É isso, fechamos o conteúdo de funções. Vai dar a porta de entrada para vocês estudarem todas as outras funções elementares. Espero que vocês tenham gostado, entendido, se divertido como eu me diverti. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E mais pra frente teremos outros assuntos a serem trabalhados. Tamo junto! Valeu!